Hoje eu tô fazendo um vídeo muito diferente. Na verdade é um vídeo dirigindo. Eu já tinha falado muito sobre como é dirigir numa cidade como Brasília, como Uber. Então, vamos trazer um novo vídeo aqui nesse estilo. Estou agora dentro do carro, estou dirigindo, aguardando chamados e essas coisas. Mas sabe que uma das coisas que mais me preocupam nesse meio, às vezes o que mais me preocupa nesse meio é como os usuários, os passageiros tratam as pessoas que dirigem os carros. É como se a gente tivesse a obrigação de saber de tudo. É como se o fato da gente estar sentado aqui no banco do motorista, a gente seja obrigado a saber tudinho. A gente seja obrigado a saber como é que as pessoas querem a viagem, como é que as pessoas querem que você siga o caminho. Pouca gente percebe ou entende uma coisa. Quando a gente está aqui na frente, sendo guiado pelo GPS, como mostra aqui quando a gente mostra aqui no telefone, você é obrigado a seguir o que o GPS manda. Você é obrigado a seguir a rota que aparece para você no GPS. E isso é obrigatório por uma questão de segurança. Tem gente que pensa que a gente está tomando um rumo, que a gente está indo por uma direção da cabeça da gente, ou então que a gente pode simplesmente sair do que o GPS aponta pra gente e acabou. Não, isso não é verdade. Nós não podemos fazer isso. Todas as plataformas têm uma questão de segurança. E tem os contatos de confiança que você tem que colocar no aplicativo caso aconteça alguma coisa com você. Nós, que somos prestadores de serviços, somos obrigados a seguir o que o GPS manda. Só que às vezes nem todos os passageiros entendem isso. Que foi o que me aconteceu ontem, foi uma experiência muito ruim. E eu não tenho nada contra o passageiro, não tenho nada contra a pessoa, porque afinal, por enquanto, eu estou vivendo disso. Mas o que rolou foi difícil. Eu fui buscar o passageiro no lugar e ele já não estava lá, como o GPS me indicou. Quando você vai pedir um carro nesses aplicativos, você tem que pensar numa coisa: esteja lá no ponto onde você marcou para o motorista ir te buscar. Esteja lá, não saia de lá. A gente não tem a obrigação de ficar procurando os passageiros por onde eles estão. Foi marcado um ponto de encontro, você tem que estar naquele ponto de encontro. Foi marcado que você vai estar na frente da casa de não sei quem lá. O ponto que indica no GPS é o ponto que você deve seguir, é o ponto que você deve estar. Então tem muita gente que pede e some, não fica lá esperando o carro. Aliás, uma das coisas que todos esses aplicativos têm em comum é justamente isso. Todos eles têm em comum mostrar para você, mostrar para o passageiro aonde o carro está, que é justamente para você estar lá próximo, para você estar lá no ponto de encontro. Isso funciona desse jeito porque torna a própria comunicação entre os dois muito mais fácil. Mas nem todos os passageiros, as pessoas que solicitam esses serviços, entendem como isso funciona. Aí acaba criando um problema realmente difícil. Eu não sou obrigado a saber por onde todos os passageiros que solicitam o aplicativo estão. A minha obrigação, e o que o próprio aplicativo me indica, é estar no ponto de encontro que foi marcado. Se foi marcado para eu estar no ponto de encontro X, eu tenho que estar lá. E o aplicativo vai me levar até lá. Agora, se a pessoa diz que eu passei do lugar de encontro e tudo, a pessoa tem que estar prestando atenção na placa do carro. Você tem que estar prestando atenção no modelo do carro que aparece para você no aplicativo. Muita gente não presta atenção nisso e acaba criando um problema que lá na frente se torna muito maior. Isso acaba prejudicando a nota da gente. Quando a gente está aqui dirigindo, a gente também é avaliado por quem está sentado ali atrás. A gente também é avaliado de acordo com esse desempenho. E às vezes o passageiro coloca uma nota ruim para o motorista
E fica parecendo que a gente simplesmente tratou mal. Fica parecendo que a gente simplesmente não tá ligando pro que tá acontecendo. E não é verdade. A gente só tá seguindo aquilo que o aplicativo manda a gente seguir. Eu tô fazendo esse vídeo agora aqui no carro, primeiro porque eu já tenho que continuar produzindo os vídeos pro meu canal. E também porque eu quero mostrar um pouquinho como é que é essa rotina de dirigir e tudo. Como tá sendo fazer isso esses dias. Além do que, eu simplesmente só quero poder falar um pouco mais de algumas coisas que eu tenho visto nesse meio e que parece que as pessoas não entendem ou não percebem. Tô sem máscara e janelas fechadas porque eu tô gravando o vídeo, mas a partir do momento que eu for solicitado por algum passageiro, eu paro o vídeo, coloco a máscara e continuo a gravar. Continuo, aliás, o trabalho de buscar alguém. Eu não sei exatamente todos os caminhos da cidade, eu não conheço toda a cidade. Você na sua cidade conhece todos os caminhos da sua cidade? Você conhece exatamente todas as ruas que a sua cidade tem? Você conhece isso tudo? Eu acho que você não. Eu acho que você não conhece tudo o que a sua cidade tem. Eu também não tenho obrigação de conhecer tudo o que a cidade tem. É para isso que existe o GPS. O GPS foi criado para facilitar a navegação pela cidade. O GPS possibilita que você que não conhece tão bem a cidade possa se locomover por ela, possa andar por um lugar que você não conhece. Você vai cometer erros ali nesse meio do processo? Vai. Obviamente que vai, porque o GPS não é algo exato. Ele vai ter erros. O GPS, por exemplo, não sabe quando algum trecho de alguma rua, quando alguma rodovia, alguma coisa está em manutenção ou está fora ou mudou o sentido, está fora de funcionamento. O GPS nunca vai saber isso se o usuário não notificar. E não existe forma de saber disso. Cada cidade tem as suas especificidades. Cada cidade muda de acordo com a legislação local. Cada cidade muda de acordo com as suas regulamentações e necessidades. Às vezes o trânsito está fechado, está parado, mas não é exatamente porque isso acontece que eu tenho obrigação de saber. Nem sempre a gente sabe. Nem sempre eu posso assistir o jornal local aqui de Brasília, ou mesmo se eu estivesse em qualquer outra cidade, nem sempre eu posso assistir o jornal local para saber exatamente o que está acontecendo nesses lugares. Então assim, eu não tenho obrigação de saber de tudo. Não tenho essa obrigação. Aí eu fiquei muito chateado ontem, eu fiquei numa situação realmente difícil. Fui buscar um passageiro que já não estava no lugar certo. Fui buscar um passageiro que já estava nervoso, me deixou nervoso demais. Ele não sabia da reversão do sentido da via. Eu também não sabia. Primeiro porque eu não ando para os lados onde ele estava. Eu por acaso estava passando lá, porque eu tinha acabado de deixar outro passageiro. Eu por acaso estava passando por lá. Eu não costumo andar por aquelas regiões todo o tempo. Não costumo fazer isso. E por acaso este passageiro acabou me deixando numa situação completamente nervosa. Eu fiquei muito nervoso. Eu não sabia como é que eu me saía daquela situação. Ele me solicitou uma viagem segundo ele me falou, de R$10. O problema é que a distância que ele estava para onde ia era muito maior por causa dessa reversão de sentido. E a gente não tem como saber dessas reversões de sentido exatamente. O GPS não notifica isso. O GPS não avisa pra gente como é que se sai dessas situações. Você tem que descobrir isso na hora. E foi o que eu descobri ontem. Foi na hora. Foi simplesmente na hora. Eu peguei, entrei nas vias alternativas para sair daquela situação e chegar ao destino final do passageiro. Ele ficou extremamente nervoso com o que aconteceu.
E eu também fiquei muito nervoso. Nervoso demais, a ponto de eu me sentir ameaçado, de eu ter ficado tremendo. E depois que isso aconteceu, eu peguei o aplicativo e desconectei. Voltei para casa, liguei lá na central deles para informar o que aconteceu, para informar desse erro que constou lá e que essa situação me deixou muito desconfortável. Pedi até que devolvessem o dinheiro, se fosse o caso, porque se ele achou que eu peguei um caminho errado para ganhar mais, ele achou completamente errado. Eu não faço isso. Eu não tenho por que fazer isso, aliás. Eu não sou desonesto com ninguém. Eu gosto de fazer as coisas dentro das regras que são colocadas ali. Eu só não tive culpa do trânsito estar com sentido reverso naquele momento. E que isso significava que eu tinha que andar mais. Esse passageiro de ontem foi algo realmente complicado, muito complicado. Mas nós temos que seguir, somos obrigados a seguir o que o GPS manda. Se uma rua está aberta ou está fechada, ou se houve reversão de sentido. Nenhum GPS tem como saber isso. Se o usuário não reportar, ele não tem como saber. E foi isso que aconteceu. Que pareceu que eu estava querendo me aproveitar da situação, fazer uma corrida alta, uma corrida mais longa para querer ganhar mais. Só que não funciona assim a tarifação desses aplicativos. Eles não dizem a forma como eles calculam. Então você não tem como saber exatamente a tarifa de cada um. É impossível saber. É impossível. Nem eu que estou aqui dirigindo, que estou seguindo todas as instruções, eu tenho como saber a tarifa do serviço. Eu só vou saber ao final dele. Eu sei que quando a gente está no trânsito, às vezes a gente tem que passar por cada coisa. Então por muito tempo eu estava acostumado a dirigir assim, levar pessoas de lugares a lugares. Por isso que me soou natural, após o falecimento dela, trabalhar com aplicativos, porque era isso que eu já fazia quando ela estava aqui. Eu não estaria fazendo isso se eu não soubesse o que eu estou fazendo aqui. Se eu não soubesse andar na cidade. Eu tenho que saber andar na cidade. Brasília é assim. Às vezes a cidade é cheia de entradinha, às vezes as ruas são cheias de tornos que a gente tem que fazer. E às vezes sim, a gente pode errar. E vai errar. Porque a gente não tem obrigação de saber de tudo. Mas essa situação de ontem eu espero que nunca mais se repita. Eu só não gosto dessa situação de parecer que eu tava querendo tirar um proveito da situação. Às vezes a gente tem que passar por cada situação dessas para aprender algumas coisas. A lição que eu acabei tirando de ontem é justamente essa. É melhor você confirmar para onde você está indo, para você não ficar perdido no meio do caminho depois. Eu encerro esse vídeo hoje aqui do canal, de uma maneira diferente, saindo um pouquinho de casa, indo um pouquinho pra rua. E a gente se vê lá no próximo vídeo. Não sei se eu vou fazer ainda no carro, se eu estarei na rua. Certamente em algum lugar eu vou estar. E a gente se vê lá. Bye, bye.